Este podcast tem o apoio de Comercial Química Massol. Bem-vindos ao Agricultar, o podcast de conversas sobre agricultura e agronegócios. Eu sou Isabel Martins, da Vida Rural, e hoje estamos a gravar ao vivo no Go Wide, um evento com foco na inovação com impacto, com base nos projetos de investigação financiados pelo PRR. Neste podcast vamos falar de circularidade e de projetos ligados a esta área, e hoje tenho comigo Olga Moreira, do INIAV. Olá, Olga. Olá, Isabel. Obrigada por estar connosco. Jéssica Silva, do Centro Nacional de Competências dos Frutos Secos. Olá, Isabel. Viva, Jéssica. E Manuel Ângelo Rodrigues, do Instituto Politécnico de Bragança. Viva, como está? Muito bem, estão apresentados os nossos convidados. Vamos entrar então neste tema da circularidade. Todos vós estão ligados a uma série de projetos que tocam neste tema. E a começar, Olga, por si, para que nos explicasse um pouco o que é o Living Lab Efluentes. Muito bem, eu vou contar um bocadinho a história do Living Lab, porque é que ele apareceu. Nós tínhamos um grupo operacional de efluentes de pecuária que acabámos, como todos os projetos têm um período curto de 3 anos, acabámos e perguntámos, uma equipa muito madura, muito coesa, muito responsável, e perguntámos, e agora o que fazemos a seguir? E com alguma crítica do sistema produtivo pelo facto de algumas das atividades terem sido feitas muito a lab scale, por isso, sem termos tentado desenvolver para uma escala maior, para um nível de desenvolvimento, um TRL superior. Tivemos uma ferramenta que foi a Agenda de Inovação Terra Futura, com uma iniciativa Agricultura Circular, por isso, do PRR, onde nós pensamos esta será a nossa oportunidade. E onde tínhamos o Polo de Inovação da Fonte Boa identificado como polo de inovação na rede de inovação para a agricultura circular. E daí nasceu a ideia e vamos lá candidatar com um projeto. E estamos numa era da Europa de Living Labs. Vamos candidatar com um Living Lab na mesma área do grupo operacional, que são os efluentes e coprodutos da atividade agropecuária. Então vamos explicar exatamente o que é este projeto para quem, por exemplo, não conhecia o anterior. Muito bem. Nós tínhamos, no grupo operacional, avaliámos efluentes e tentámos avaliar todos os fluxos gerados numa exploração pecuária. Qualquer tipo de efluentes? Avaliámos a nível de suiniculturas, a nível de vacarias de leite e a nível também de produção de aves, produção industrial. Fizemos um inquérito para caracterizar o sistema, porque nós também recorrentemente somos solicitados para dar informação sobre dados nacionais e muitas vezes não os temos. E por isso já começou com o Go Efluentes e agora tínhamos as mesmas ferramentas, tínhamos linhas que se adequavam na Agenda de Inovação, na Iniciativa Agricultura Circular, que se adequavam com o que tínhamos feito e com o que queríamos fazer. Isto passava por biofertilizantes, por biogás, por biorefinaria e também por colocação de produtos de mercado. Por isso, conseguíamos aqui envolver toda a cadeia de valor, desde os produtores animais, com a produção de efluentes, até aos produtores de biofertilizantes e toda a cadeia de valor envolvida e com toda a experimentação possível sobre o assunto. Portanto, o projeto, no fundo, é um projeto que termina agora em 25 também? Sim, de 3 o que anos. é outro drama. O drama destes projetos são 3 anos. Eu vou explicar também rapidamente, porque o objetivo é pôr em escala. Um Living Lab, nós consideramos um polo centralizado no Polo de Inovação da Fonte Boa, pela razão que eu já disse, de ser identificado como polo de inovação, da rede de inovação para a Iniciativa Agricultura Circular, e criamos em todo o país polos descentralizados, cada polo com especificidade relativamente ao território e ao conhecimento instalado e às empresas interessadas nesse mesmo território. Por isso isto vai desde Vila Real, a zona do Porto, a zona de Mira, Évora, passando aqui pelo centro, pela zona de Falada também, onde temos uma quinta grande, onde trabalhamos com produtor de milho. E houve um esforço muito grande. Agora, num projeto de 3 anos, onde temos uma parte agrícola, onde queremos demonstrar em escala, nós tivemos o projeto aprovado em junho
e já estávamos no ano seguinte, em maio, a fazer aplicações de biofertilizantes com compostagem em escala, porque também temos a maior empresa de compostagem do país, a Leal e Soares Cir, é parceira, e fez-nos composto de diferentes estrumes e uma inovação que é a utilização de biochar na compostagem, também para a absorção de umidade e depois também para se avaliar o efeito a nível de solo, porque a nível de solo depois tem capacidade de retenção de água. Pronto, tudo isso... Essa parte é muito interessante, depois tentar perceber os resultados, Isto não é? é muito importante, mas nós pelo menos temos que repetir em 2 anos agrícolas. Foi um esforço enorme da equipa para conseguir fazer a primeira aplicação ao fim de 1 ano de projeto aprovado, porque tivemos que preparar em escala todo o biofertilizante e agora vamos ter que repetir 2º ano e para o ano acabou o projeto. Quando dizem escalas, estão quantos produtores envolvidos e a quantidade até de fertilizante que está envolvida aqui? A quantidade são dezenas de toneladas. Eu agora não sei o número exato, mas são dezenas de toneladas. Como lhe digo, é a maior empresa de compostagem nacional que está envolvida no projeto. Primeiro. Segundo, estamos a trabalhar, a avaliar em escala, em milho. Nós testamos aqui no Mochão dos Fola-Vacas, fizemos a aplicação de um pivô de 8 hectares, outro pivô de 1 hectare, trabalhamos em colaboração com um produtor de tomate também na mesma zona, fizemos a aplicação em 5 hectares para tomate, por isso é uma escala. Eu aqui a nível de desenvolvimento... Tomate para a indústria. Tomate para a indústria. É uma escala, eu chamo um TRL 6, 7. Claro que o ótimo seria o 10, mas não chegamos lá, nem temos tempo e também a capacidade é limitada, com um esforço muito grande que façamos. Então, essencialmente milho e tomate, é isso? Milho, tomate, pomares experimentais, milho grão e milho silagem, e estamos a trabalhar na zona no norte com também estufas, uma grande produção, estufas de hortícolas, que estamos a trabalhar também com efluente tratado com biochar, mas aí um tratamento direto. Vamos trabalhar com esse efluente e vamos trabalhar com o efluente com composto, efluente compostado, ou estrume compostado, como queiram chamar. Isto é uma área das biofertilizações. Depois temos outra área, que também já estamos a trabalhar isto aqui no Polo de Investigação da Fonte Boa, em estreita colaboração com o Instituto Superior de Agronomia. Mas dentro deste projeto Living Lab Efluentes? Dentro deste projeto, porque isto abrange 4 áreas, como eu lhe disse: biofertilizantes, mitigação das emissões de gases com efeito de estufa, principalmente amoníaco. Estamos a trabalhar aqui na Fonte Boa com o tratamento, higienização e redução do pH e depois consequente redução das emissões. E estamos a trabalhar com a equipa do professor Henrique Trindade, da UTAD, e com as estufas lá em cima, no tratamento do efluente com biochar. Tratamento direto também, principalmente para a redução das emissões de amoníaco. Okay, portanto, várias valências também aqui várias valências, por isso tratamos o efluente, reduzimos emissões e a seguir temos um biofertilizante para aplicar. E é o que estamos a testar nesta fase. E outra área é a biorefinaria. Nós estamos envolvidos noutros projetos. Em cada projeto não repetimos trabalho e queremos ter resultados específicos do projeto. Tem a ver com a biorremediação também de efluentes e de coprodutos por larvas de BSF, de mosca soldado negro. Temos um biofertilizante de elevada qualidade e temos as larvas. Pelo tipo de produto onde são engordadas, entre aspas, nunca poderão ir para a via de alimentação animal como fonte proteica. Por isso a alternativa é a extração do que quer que seja, mas principalmente óleo de inseto e concentrado proteico, mas para a indústria, e uma extração por biorefinaria. Isso é outra área que estamos a desenvolver, são os procedimentos de biorefinaria mecânica e complementada com biorefinaria química.
Bem, portanto, para termos produtos, criação de valor também, para não é? criar valor, e depois temos que avaliar. Isto é a última ação, e que tem a ver também com a agenda de inovação e com a iniciativa Agricultura Circular, e que tem a ver com os subprodutos, que é a avaliação do que produzimos e, pelo menos, tentar estudar o modo de colocação no mercado. Penso que em 3 anos não conseguimos colocar no mercado, mas estamos a dar resposta às empresas, pelo menos sobre a qualidade dos produtos e de como utilizá-los. Muito bem. Jéssica, consigo agora. Vamos passar para os frutos secos, não é? Portanto, e aqui uma oportunidade de circularidade neste projeto. O que é exatamente este SAP for Circular Agriculture, com base nos frutos secos e aqui coordenado pelo Centro de Competências? Ora, estamos a falar de um projeto que quer, sobretudo, procurar uma agricultura sustentável, mas também, e acho que é o tópico principal deste projeto, é procurar uma gestão eficiente do recurso água, que hoje, como todos sabemos, é bastante preocupante na sociedade em geral, mas também, sobretudo, no setor agrícola. Portanto, vou começar até por falar um pouco do consórcio deste projeto. O consórcio deste projeto envolve entidades desde a investigação à comercialização, produtores. Estamos a falar do Instituto Superior de Agronomia, o ISA, aqui em Lisboa. Temos também a trabalhar connosco a Vera Cruz e Veratec. Temos a Portugal Nuts, Samurais e Castro, a Sochi Cavaleiros no norte de Portugal, e depois também a Potássio. Mas que projeto é este, exatamente? O que é que nós estamos a investigar? Pronto, nós estamos a investigar estamos a tentar encontrar uma solução sustentável, ou seja, que entre um bocado na circularidade, não é? Portanto, nós queremos desenvolver um produto novo e inovador de origem natural que nos vai ajudar a aumentar a retenção ou a capacidade de retenção de água nos solos e, por sua vez, também aumentar assim a disponibilidade de água para as plantas, não é? E depois, claro que o que é que nós queremos é que, com mais disponibilidade de água, a planta vai poder produzir mais e de uma forma melhor, não é? O que no final também vai significar mais rendimento para o agricultor, que é, pronto. Mas que produto é este e qual é a base deste produto? Pronto, então nós estamos a falar de um polímero super absorvente. Existem já muitos polímeros super absorventes sintéticos no mercado, e nós, no projeto, o objetivo é então pegar numa oportunidade que são os subprodutos gerados pela agricultura, nomeadamente subprodutos gerados pela amêndoa e pela azeitona, como a casca e o cascarão da amêndoa e também o caroço da azeitona. A ideia aqui é então combinar estes subprodutos e a desenvolver um polímero super absorvente que, quando introduzido no solo, vai aumentar a capacidade de retenção de água, como já disse, e disponibilizar a longo prazo mais água para as plantas. Pronto, e de forma mais indireta também os nutrientes, não é? Porque, sendo um produto de origem natural, vai-se decompondo com o tempo, e também a casca e o cascarão e também o caroço, se eventual, neste caso acabou por ser retirado do protótipo porque achou-se que não era adequado. O caroço da amêndoa? O caroço da azeitona. Da azeitona. Sim, o caroço da azeitona foi retirado do protótipo porque, comparando aos outros materiais, era o que realmente tinha menos capacidade de retenção e também não achamos viável para o protótipo. Portanto, o protótipo que existe atualmente é de casca e cascarão de amêndoa. Este protótipo é testado em amendoais e olivais. A ideia é ser em regadio, não é? Para analisarmos um pouco como é que reduzimos os custos associados à rega, não é? Nas explorações, mas também a ideia é futuramente estar em sequeiro, porque a realidade temos falta de água, é um facto, o que torna o regadio complicado, mas o sequeiro, não é? Culturas em sequeiro estão, só se chover é que há água, e então a nossa ideia é, já que chove pouco, de alguma forma aumentar a disponibilidade da água para essas plantas que estão em sequeiro,
para tentar mitigar um pouco aqui o stress hídrico das plantas, que depois, consequentemente, vai prejudicar a produtividade da planta e também vai afetar o produtor no final. Neste momento estão a testar só em amendoais e olivais em regadio, não é? Percebi bem? Sim. Mas é obviamente uma solução que pode ser depois aplicada também para algumas áreas em sequeiro. A fase inicial de testagem é Campos da Vera Cruz, que tem os amendoais todos em regadio, se não estou em erro, e depois mais para a frente, já assim mais numa espécie de avaliar depois até para como é que vai ser o próximo passo para o mercado, que lá está, os 3 anos não são suficientes para isto, precisaríamos de mais tempo, mas avaliar nas explorações, neste caso até associados aos nossos parceiros, a Sá Moraes e Castro e a Sotos, que estão em Trás-os-Montes, portanto a probabilidade de terem culturas em sequeiro é maior, e então também termos aqui um pouco, não é, comparar até em qual das duas opções é mais eficaz. Será que compensa realmente no regadio, ou sim é assim um verdadeiro passo para a inovação no sequeiro? Muito bem, são perspectivas futuras, não é? Temos que avaliar muito bem. Ângela Rodrigues, temos aqui um projeto que é o Biocomp 3.0, que eu gostava que nos apresentasse e que nos explicasse. Bom, como eu presumo que alguns dos nossos ouvintes estejam ao corrente, no presente grande parte das massas de água, os rios, ribeiros, etc., sobretudo à medida que se aproximam do mar, em que as correntes são mais suaves, estão fortemente contaminados com uma planta aquática que é o jacinto de água. E que, de alguma maneira, ela tem que ser removida, porque inviabiliza por completo a utilização quer da água, quer do curso de água, e está a ter custos elevadíssimos para os municípios e para as comunidades intermunicipais. O que acontece é que, até ao presente, essa biomassa tremenda, grandes quantidades de biomassa, estão a ser retiradas para as bermas dos rios e permanecem sem uso possível até ao presente e permanecem depositados nas margens do rio. Essas plantas são plantas com uma capacidade de resistência viva tremenda. Elas podem estar durante meses fora d'água e, se voltarem à água, mantêm-se vivas. Portanto, de facto, para além dos custos, há um risco permanente de haver uma recontaminação dos cursos de água. Tendo em conta que se gera tanta biomassa, a ideia do projeto é exatamente encontrar uma utilização que faça sentido para toda essa biomassa, compostando-a e colocando produtos compostados no mercado. O que acontece é que, normalmente, num processo de compostagem, dificilmente se encontra uma biomassa que composte de forma adequada sozinha. Então, este projeto, o Biocomp 3.0, tem também por objetivo fazer a avaliação de todos, ou da generalidade dos resíduos orgânicos que tenham biomassas em quantidades, desde resíduos florestais, de resíduos da atividade agroindustrial, resíduos das pecuárias, etc., para encontrar todos esses. Está a ser feito também o levantamento dessas biomassas, da quantidade que elas representam e da sua composição, para conseguir encontrar misturas que, de alguma forma, combinem bem com o jacinto aquático, com a biomassa do jacinto aquático, para preparar produtos compostados para depois serem utilizados no mercado. Ou seja, o jacinto de água é um bocadinho o ponto de partida, não é? Mas sim, depois é preciso adicionar outro tipo de produtos para ter um produto final que seja viável, com aplicação viável. Assim como diz, a ideia fica mais completa. Portanto, o problema é a biomassa de jacinto de água, mas depois, tendo em conta que não é fácil, não é possível compostar adequadamente com essa massa de ar, por causa de questões de arejamento, das pilhas, etc., e então complementa-se com vantagens também para outras biomassas mal utilizadas, mal aproveitadas nas regiões em que o problema existe, para se encontrarem misturas adequadas para o processo de compostagem. Temos ali quase um consórcio de resíduos, não é? Isso. Portanto, estão-se a preparar várias pilhas com várias misturas para ver os resultados. Também a empresa que está a fazer isto é a Alice Soares. A compostagem, o projeto tem o seu centro, digamos assim, em Montemor. Ainda que tenha, como vamos ver, e por necessidade e do consórcio, tem instituições um pouco por todo o país. As compostagens estão a ser feitas em Mira, portanto, na Leal e Soares. Também estamos a fazer compostagens de alguma escala para dar maior realismo possível ao projeto, e também porque precisamos de muita biomassa para depois para os testes de agronomia, porque depois vai haver muitos campos experimentais espalhados um pouco por todo o país em várias culturas. E, portanto,
Continuando essa etapa, nós estamos a avaliar essas biomassas, como é que elas se utilizam adequadamente em mistura, como é que elas compostam em mistura e qual é o valor agronómico todos desses compostos obtidos. Depois, numa segunda fase, concluídos o processo de compostagem, que está precisamente a terminar neste momento, estão agora a ser distribuídos os fertilizantes pelos produtores, estão agora a ser, entre agora e a primavera, genericamente os ensaios de campo para avaliação agronómica estão a ser iniciados. Vamos ter ensaios em amendoal, vamos ter ensaios em fruticultura pelo geral, vamos ter ensaios em pastagens, inclusive em hortícolas. Portanto, vai haver uma rede de ensaios para, de alguma forma, validar a qualidade agronómica desses materiais, porque depois, tendo as qualidades necessárias, serão colocados no mercado. Inclusive, vai-se explorar a via de serem colocados no mercado da agricultura biológica. Portanto, essa etapa está ainda em avaliação. Todos os compostos, todos os materiais têm que ser avaliados. Há, inclusive, uma monitorização e avaliação do impacto ambiental através das análises de ciclo de vida e todas essas componentes necessárias ao processo. E depois, portanto, o objetivo seria esse, ou seja, começar no problema, não é? Ajudar. Deve ficar claro que nós não estamos a promover o jacinto não pode ser promovido, é uma invasora que tem que ser combatida. O que o projeto faz é, como sabemos que o problema infelizmente vai durar, é um problema que vai ser persistente durante algum tempo, porque todos os municípios estão neste momento com uma estratégia de tentativa de erradicação, mas é difícil. É um problema difícil. Portanto, enquanto as biomassas existirem, enquanto o problema persistir, isto será uma ajuda, um complemento, uma vez que foi encontrado ou está a ser encontrado um destino que faça sentido e que valorize toda essa biomassa, que é um problema e que passa a ser uma oportunidade. Em que culturas é que vocês vão testar depois o composto? Vamos ter ensaios de campo em peronoideas, vamos ter ensaios de campo em olival, amendoal e depois vários ensaios em hortícola. Hortícola alface. Temos ensaios, vão decorrer ensaios em campo, aberto, em estufa e provavelmente alguns detalhes vão requerer uma pequena experimentação em bases ainda. Muito bem. Portanto, de alguma maneira, nós aqui de facto estamos a dar alguma importância a culturas de escala porque de uma maneira geral são as culturas arbóreas que de alguma maneira têm mais problemas de falta de matéria orgânica no solo, ou seja, normalmente são elas que estão a ser cultivadas em que os solos têm níveis mais baixos, não é que os hortícolas tenham níveis muito altos, mas também de alguma maneira estamos a tentar orientar o produto para solos que possam tirar mais partido da sua aplicação, também na perspectiva do necessidade da matéria orgânica, também na perspectiva do sequestro de carbono, etc. Portanto, de alguma maneira ele foi pensado também para que a componente agronómica de alguma maneira valorizasse o melhor possível as biomassas obtidas. Muito bem. Os projetos estão apresentados. Queria agora falar um pouco sobre os impactos esperados destes projetos, apesar de estarmos aqui em fases ainda muito iniciais da execução dos projetos. Mas Olga Moreira, queria perguntar-lhe que impactos é que são esperados e que sonhos é que tem para os resultados deste projeto? Isto enquanto sonhamos é muito bom, não é? Bem, sonha mais 3 anos de projeto, não é? Isso Sonhava é que era. mais 3 anos de projeto, pelo menos mais 2, que seria. E este tipo de projetos realmente não podem ficar pelos 3 anos, porque há um investimento muito, muito grande e fica trabalho por fazer. Isso quer queiram, quer não. Uma coisa é uma experiência controlada em laboratório, que faz daquele período e tem com delineamento experimental e tem os resultados todos. Agora este tipo é complicado. Se me permite só voltar um bocadinho atrás, nós tivemos de imediato o impacto, que foi, nós tínhamos uma parceria forte com 12 parceiros, distribuído por PMEs, academia, no centro de competências, como a candidatura exigia, mas PMEs acima de tudo. E quando o projeto foi aprovado, tivemos logo outros parceiros a juntarem-se. Isto é a filosofia do Living Lab. É aberto. Claro que o financiamento depois é mais limitado, mas vamos tentar, com os meios que temos, dar resposta aos pedidos desses parceiros. E esses parceiros foi um grupo, a Agropalta, um grande grupo de suinicultores, a Vale Invest, outra grande empresa de produção de milho, a Herculano, que está a desenvolver sistemas de distribuição automática de efluentes em função do tipo de solo e do efluente, que de imediato se juntou a nós. E por último tivemos uma muito boa surpresa, porque como o Living Lab é efluentes e coprodutos da atividade agropecuária, por isso é um mundo.
E tivemos a Ancorme, que é a Associação de Criadores de Merinos, da raça merino, que estava com um excedente de lã que não podia ser utilizado para a indústria dos têxteis, e por isso era um excedente que não sabiam o que é que lhe haviam de fazer, e têm armazenadas umas centenas de toneladas de esse excedente de lã, e que tinham, de trabalho prévio, pesquisa prévia, verificado que seria, como pellet, poderia ser um bom elemento para a melhoria do solo e para a retenção de água no solo. E foi nisso que nós agarramos. Interessante. Isso vai ter um impacto grande e vai ter o impacto no âmbito da filosofia que nós pretendemos para este tipo de projetos, que é dar resposta ao setor produtivo. E a problemas concretos, não é? E a problemas concretos. Entrando aqui e numa vamos lógica tê-los, já passámos a fase de caracterização no laboratório, estamos na fase dos ensaios em vaso e penso que dentro de 3 meses estaremos prontos para programar fertilização em escala e aí medir o benefício a nível do solo e também a capacidade de retenção de água, que é de extrema importância, ainda por cima se pensarmos no Alentejo, com tudo o que há agora de culturas intensivas e isso, que seria uma boa ajuda para reduzir o consumo de água. Isto é um exemplo, foi o primeiro impacto que tivemos, muito positivo. E depois temos todos os impactos que esperamos do próprio projeto quando submetemos a candidatura. Ou seja, em termos de indicadores, propusemos-nos a desenvolver 2 biofertilizantes, a desenvolver um método e a metodologia, a aplicação a nível de exploração para a higienização e redução das emissões de gases com efeito de estufa, outro método para a redução das emissões de amoníaco, por isso a nível de gases, de mitigação, biofertilizantes, mitigação. Mas a falar da acidificação tem a ver com acidificação isso. também. Por um lado, a acidificação faz higienização e reduz emissões, por um lado. E depois temos o tratamento com biochar, que reduz as emissões de amoníaco, que estão a ser desenvolvidos também, já está a ser posto em escala pela academia. Depois temos, por outro lado, o desenvolvimento de sensores, porque temos uma empresa que trabalha transversalmente a todo o projeto para desenvolver, para fazer a monitorização e desenvolver meios de monitorização em função das necessidades das PMEs com que estamos a trabalhar. Também nos propusemos desenvolver pelo menos 2 sensores. Muito ambicioso este projeto. É um projeto ambicioso. E o que é que nos permite ter este? E depois lá está os produtos e a colocação, ou pelo menos ajudar com dados para a colocação de produtos no mercado. E depois também temos dados que a administração pública pode utilizar, as políticas públicas podem utilizar para além das empresas e das PMEs do setor, não é? E no final de tudo o que nós esperamos é estar a contribuir para a adoção de boas práticas nos sistemas intensivos de produção animal, que são sempre martirizados porque são os maus da fita, e com este tipo de trabalho, este tipo de projeto, penso que daremos aqui passos largos para uma grande ajuda. Para trabalhar essa... E como é que conseguimos? Porque temos uma equipa de multi-atores, com cada um com o seu conhecimento, e cada um faz o seu trabalho no projeto e chegamos ao fim, não andamos todos aqui a correr atrás uns dos outros, não. Um é responsável por isto, é o que tem o conhecimento da maturidade suficiente e cumpre os objetivos a que se propôs. Já tínhamos essa experiência do Go Efluentes e agora aqui está a funcionar em pleno. E é o que nos permite ter esta panóplia de dados soluções e dados e de tudo soluções. Mais. Muito bem. Jéssica, no vosso caso, assim, os impactos mais importantes que espera no final deste projeto? Ora, primeiramente, promover a circularidade, certo? Depois, como já tinha referido, uma agricultura mais sustentável, que consiga garantir uma gestão eficiente dos recursos naturais em geral. Não estou só a falar da água, mas de outros recursos que são importantes para o setor agrícola.
também ser sustentável, conseguir ser sustentável a nível ambiental, reduzir o impacto das atividades agrícolas, reduzir a pegada, também de um ponto de vista social, combater um bocado a desertificação, não é? E até tentar atrair com produtos inovadores e tecnologias inovadoras, atrair os jovens. Ou seja, o facto de tornar a agricultura mais viável nessas regiões acaba por de alguma forma contribuir para o desenvolvimento do território e para o desenvolvimento agrícola nessas regiões, não é? Sim, principalmente nestas regiões do interior, falo eu agora do distrito de Bragança, que é tão importante atrair cada vez mais jovens, não é, que vão fugindo desta região, pronto, porque é um facto, há falta de oportunidades, e eu acho que se apostarmos neste desenvolvimento de novas tecnologias, investigações, atrai mais jovens para a agricultura, não é? Que também é uma coisa que cada vez vê-se menos. É muito necessário, exatamente. Certo? Por exemplo, problema. Eu falo agora mais da minha experiência pessoal, que é distrito de Bragança. Os produtores são maioritariamente pessoas com mais de 60 anos. Os jovens não apostam na agricultura. Tenho muitos poucos colegas da minha idade. E realmente eu acho que se apostarmos nesta parte da inovação, tecnologias novas, acho que os jovens são capazes de ter algum interesse. Vamos investigar o que é que se pode fazer para solucionar. Como é que as tecnologias novas podem intervir nestes problemas? Eu acho que é extremamente importante. Esse é um fator de atração, não é? A tecnologia para atrair mais jovens. Muito bem. Exato. E depois, só para terminar, também economicamente, não é? Reduzir os custos associados à água e depois ajudar também os nossos produtores a aumentarem o seu rendimento. Muito bem. Ângela Rodrigues, para terminar, que já ultrapassámos muitíssimo aqui o nosso tempo, pedir-lhe também que nos diga o que é que espera de impactos mais imediatos e mais interessantes para a agricultura com este projeto. Eu penso que os impactos começam logo na origem, ou seja, ao estar encontrado um destino para as biomassas, isto facilita muito o processo de colheita dos cursos de água e o encaminhamento imediato. Aqui é um impacto que é muito para além da agricultura, porque aqui estamos muito a falar dos municípios, dos territórios, que têm ali um problema, vai facilitar, não é? muito, uma vez que está encontrado um destino, gera-se um circuito de transportes imediato. Depois, há uma grande quantidade de outros resíduos agrícolas, agroindustriais, pecuários, florestais, que neste momento não têm um destino lógico, coerente, que são pouco valorizados. Com este sinergismo, digamos assim, valorizam-se também suplementarmente todos esses resíduos, esses produtos. Depois, a equipa também está a ajudar os municípios na avaliação e monitorização da dinâmica espacial e temporal do jacinto, passando drones, trabalhando com imagens satélites. Também estamos a trabalhar essas ferramentas em colaboração com os municípios. E ainda a ideia é colocar fertilizantes orgânicos no mercado. Genericamente sabe-se, digamos, são neste momento, nós queremos reduzir o uso de fertilizantes de síntese química, e o que é certo é que não há realmente alternativas. Se virmos quantitativamente os produtos orgânicos que estão no mercado, basta pensar um bocadinho nas vinhas do Douro, nos olivais. Portanto, ou seja, os materiais orgânicos são produzidos atualmente numa escala muito reduzida, ou seja, colocando fertilizantes orgânicos no mercado, eu acho que é um passo importante para termos também agricultura mais sustentável, com redução de produtos de síntese industrial. E depois, por último, melhorar a fertilidade do solo e, com isso, melhorar a produtividade das culturas. Portanto, digamos que eu penso que o projeto, todo ele, contribui para resolver o problema montante, onde o problema existe, e leva-o até ao setor agrícola, ajudando também de alguma maneira ou encontrando soluções também para a fertilidade dos solos junto dos agricultores. Que é uma questão pertinente, muito bem. Como vos disse, o nosso tempo terminou. Eu quero agradecer aqui a vossa partilha e terem aqui, no fundo, explicado tão bem aqui estes vossos projetos na área da circularidade, que são tão importantes, com diferentes valências, todos eles com diferentes sinergias, e desejar-vos, para além de agradecer a vossa partilha, desejar-vos também bom trabalho para estes Muito projetos, que possam de facto ter os impactos necessários e que possam ter também um pouco mais de tempo, não é, Olga? Estou aqui. Mais 2 aninhos. mais uns anos, que se possam prolongar para que possamos é amigo do bom, mas tirar aqui mais dados e mais investigação. Mais uma vez, muito obrigada pela vossa presença. O Agricultar fica por aqui. Já sabe que pode continuar a acompanhar a atualidade em agronegócios, em vidarural.pt, na nossa newsletter, na app, redes sociais ou numa banca perto de si. Até ao próximo Agricultar.
Está feito. Muito bem. Este podcast tem o apoio de Comercial Química Massó.